Sabe aquela história que se repete todo ano? Chega janeiro, a gente pega o papel e a caneta, se enche de esperança e faz aquela lista de metas. Só que aí, piscou, chegou fevereiro e a tal da lista já está esquecida no fundo da gaveta. É um clássico, não é mesmo? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Por que a gente começa o ano com tanto gás e de repente parece que tudo se perde no caminho? É uma frustração super comum. Mas, e se o problema não for falta de vontade, e sim de estratégia? É aqui que o jogo vira. De acordo com a psicanalista Érica Portugal, o sucesso das metas não depende de um esforço gigantesco, de uma força de vontade de outro mundo. Depende, na verdade, de uma abordagem inteligente. O segredo é pegar aquela lista de desejos e transformar um plano de ação de verdade. Então vamos lá para o primeiro passo, que é talvez o mais importante de todos. A regra de ouro é deixar para lá os desejos vagos e começar a definir tarefas bem concretas. Bora ver como isso funciona na prática? E olha só como a diferença fica gritante aqui. Ser mais saudável, isso é um desejo, é muito aberto. Agora, ir à academia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã, isso sim é um plano. É essa pequena, mas poderosa mudança de perspectiva que separa o sucesso da frustração. A especialista Érica Portugal sugere um método bem simples de 4 passos. A lógica é dividir para conquistar, sabe? Primeiro, se escolhe uma área da vida. Segundo, se define uma meta que seja realista ali dentro. Terceiro, se lista o que precisa ser feito, passo a passo. E por último, o pulo do gato. Agendar. Colocar na agenda transforma a meta num compromisso de verdade com a própria rotina. Agora, vamos falar sobre a maior armadilha psicológica que sabota nossas resoluções. É o tal do pensamento mágico. É muito importante entender porque só querer muito uma coisa, por mais forte que seja esse desejo, simplesmente não funciona. Esse conceito é bem interessante. O tal do pensamento mágico vem lá da nossa infância, das histórias de fada madrinha que resolvem tudo com um toque da varinha. Então, lá no nosso inconsciente a gente carrega essa esperança de que só o ato de desejar já vai fazer acontecer. Mas, né, a vida adulta exige um pouquinho mais. E essa frase da Érica Portugal resume tudo de forma perfeita. É uma virada de chave fundamental na nossa cabeça. Uma lista de resoluções não é um menu de sonhos, é um plano de trabalho. Cada item ali exige ação, exige energia e, claro, esforço contínuo. Bom, além da nossa mentalidade, tem um outro fator que é super poderoso, mas que muita gente ignora: o ambiente ao nosso redor. Pois é, existe uma conexão surpreendente entre a nossa casa e o nosso foco para alcançar as coisas. Pensa só um pouco. Se a casa está uma bagunça, a tendência é que a mente também fique. A especialista explica que essa desordem externa acaba sugando a energia mental que a gente precisaria para ir atrás de objetivos maiores. Acabamos presos só nas tarefas básicas do dia a dia. Essa ideia é muito forte. Organizar o nosso espaço físico é, na verdade, uma forma de organizar as ideias, as emoções, as prioridades. Às vezes, o melhor jeito de começar a botar a vida em ordem é literalmente arrumando a casa. Pode ser, inclusive, uma primeira meta excelente para o ano novo. Certo. Então já entendemos que precisamos de metas concretas, que temos que fugir do pensamento mágico e que é bom cuidar do nosso ambiente. Agora, vamos juntar todas essas peças e montar a fórmula do sucesso. Mas antes de tudo, tem um teste bem simples e poderoso que a especialista sugere. É o seguinte: fechar os olhos por um instante e se imaginar já tendo alcançado o objetivo. O que o corpo sente e a mente. Se a sensação for de alegria, de realização genuína, então a meta é sua de verdade. Se não for bem isso, talvez seja só uma pressão externa. E aqui está o resumo da ópera. Os 5 ingredientes essenciais. Primeiro, a meta, específica e que seja sua de verdade. Segundo, o plano, com estratégias bem claras. Terceiro, a data, para começar e terminar. Quarto, o comprometimento de colocar esforço real nisso. E por último, a constância, que é a ação contínua. Se falhar em um desses pontos, a resolução de ano novo vira só mais uma lista de desejos engavetada. Para a gente terminar, fica aqui essa reflexão. Não precisa esperar o dia 1º de janeiro nem a próxima segunda-feira. O poder de mudar as coisas está na ação imediata. Então a pergunta é: qual é o primeiro passo, por menor que ele seja, que já dá para dar agora mesmo?